Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhuma, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Foi um jogo pro Fortaleza até interessante, deu a vida, conseguiu o resultado, volta para a Série B até motivado porque venceu o líder da Série A. Só que na prática, o Palmeiras também facilitou um pouco as coisas, não entrou com seu time titular, aí no segundo tempo ele até lança a mão de jogadores importantes, como é o caso do Arias, mas acabou perdendo o jogo, Edu. Mas fica um gostinho ruim por um lado, mas a melhor parte é a classificação, seguir na Copa do Brasil. Claro, a classificação era mais importante, né, para o Palmeiras, Renato, mas a questão da postura, né, que fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha essa postura. Acho que a última vez foi contra o Novo Horizontino, que perdeu de 4-0. Então acho que ontem parece que meio que igualou aquela postura lá, porque sem competir. Quando você entra em campo e não compete, por mais que o adversário seja Série B, né, não tem tanta qualidade assim, ele vai sobressair. E foi o que aconteceu. O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo para marcar a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, com o Paulo Autuori, melhorou bastante. Você vê já um time, já tem um padrão de jogo, então você vê um time bem interessante. E agora o Palmeiras fez o gol aí individualmente com o Felipe Anderson, com aquela jogada, juntamente com o Flaco Lopes ali. Eu não vou nem falar dessa falta. Que foi o segundo gol do Fortaleza. Falta? Né? Porque eu marcaria. Você não vai falar, mas não, tá falando. Eu marcaria, mas só que pelo critério que o árbitro estava tendo no jogo, ele fez o certo. Não marcou. Não marcou. Agora, o Palmeiras deu muita brecha para a equipe Fortaleza. Teve alguns momentos, Renata, que o Fortaleza estava ganhando, eu estava até com medo. Fazer o segundo gol, diferença, e aí... Porque se você toma mais um gol ali... Pô, e a pressão que ia ser? E aí sim, no segundo tempo, quando o Abel coloca os titulares para jogar, aí se você vê um nível já elevando e a marcação lá na frente, como sempre foi o Palmeiras jogando, a marcação lá na frente com os atacantes. Então eu entendo que os jogadores que tiveram oportunidade ontem, alguns não aproveitaram a chance, né? Não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque. Ontem não foi aquele jogador que a gente é acostumado a ver, marcando, dando possibilidade, dando linha de passe. E ontem realmente ele não jogou bem. De repente é o retorno da lesão dele também, a adaptação, aquela coisa toda. Vamos aguardar. Agora tem uns gols aí que eu gosto do Carlos Miguel, mas eu acredito que tem uns gols ali que ele poderia ter evitado. O Fortaleza concentrou, jogou bem, não é? Ganhou a partida. Mas a gente tem que destacar algumas coisas, Cicinho. O Vitor Roque, eu concordo com o Edu, não fez um jogo vistoso, mas foi o primeiro jogo em quase 5 meses que ele e o Flaco Lopes saíram como titulares, que é uma dupla que já deu muitas alegrias para o Palmeiras, funcionou muito bem, e eles precisam readquirir, não é, esse entrosamento, e começaram como titulares. Ele poupou alguns atletas, infelizmente o Inter é o próximo adversário no Brasileiro, vai pegar alguns jogadores mais descansados. Quem jogou o primeiro tempo saiu, ficou esperando na segunda etapa. Então, no final das contas, pelo resultado de classificação, para o Palmeiras foi ok, mas fica esse sinalzinho de alerta. A única coisa positiva realmente foi a classificação, né? Mais dinheiro que entra pro Palmeiras, mas eu falava aqui antes que uma das qualidades do Abel é extrair muito dos reservas para que coloquem, né, cada dia mais a obrigação dos titulares se manter bem. Nesse jogo já não foi isso que aconteceu, né? Os reservas não corresponderam, então assim, não serve de desculpa porque a vitória do Fortaleza foi merecida. Eu tinha, né, até passou desapercebido, mas o Paulo Autuori é o pai dos treinadores, Edu. Então eu sabia que ia dar um nó no seu treinador. Sabia? E o seu resultado ontem foi quanto? Nós estamos falando de um tricampeão da Libertadores, meu amigo. Então, assim, armou muito bem a equipe do Fortaleza e conseguiu parar as jogadas do Palmeiras. Então, assim, e o Palmeiras também jogou pro gasto, né? Jogou pela classificação. Mas o Vitor Roque, a gente tem que dar esse tempo a ele, porque você ficar parado, você precisa de vários jogos para ter ritmo, então não é num jogo que ele vai fazer chover. Não tem como ignorar que você fez 3-0 na ida. O Palmeiras entrou com o resultado embaixo do braço e acabou ficando com a classificação de uma maneira mais difícil do que esperava. Falando em classificação, é o sonho de Corinthians e Internacional nesta noite.
Oi, Nicolete, abração pra você, pros amigos do estúdio, claro, a todos os fãs de esporte que nos acompanham. Pois é, foi um jogo em que o Autuori conseguiu fazer muitas modificações, 5 mudanças em relação ao jogo de ida. A gente até antecipou ontem por aqui no Sport Center mesmo que ele ia aproveitar para fazer basicamente um treino de luxo, né? Enfrentar o Palmeiras, uma equipe que está na prateleira acima e conseguir ver, né? Visualizar o que ele entende como deve ser a equipe titular até para essa sequência da temporada. Em mudanças interessantes, o Cardona voltando ali à zaga para ser titular depois de 6 meses, depois que se recuperou de uma lesão no joelho. O ataque composto pelo Wellington e também pelo Miritelho, que conseguiu fazer esse golaço, abrir o marcador aí para o Fortaleza. Foi o segundo jogo do Autuori à frente da equipe tricolor, já conquista essa vitória muito importante. O sentimento que ficou para o torcedor tricolor, Nicolete e amigos, é de que o Fortaleza caiu, mas caiu atirando. E de que foi, sim, uma boa exibição. O Autuori falava, inclusive, durante a semana sobre não temer o Palmeiras, de que o Fortaleza tinha que ter essa coragem para poder jogar e desempenhar esse bom futebol, independente do adversário, das circunstâncias, né, de que se imaginava para esta Copa do Brasil, um adversário tão difícil, mas que conseguiria, sim, pelo menos mostrar essa força, esse poder de reação em curto período, né, por causa dessa troca de comando técnico, mirando já esta Série B do Campeonato Brasileiro, que é tão importante. O Autuori que falou, né, depois dessa eliminação, mas com essa vitória importante aí por 3-2, essa primeira vitória à frente do comando da equipe, e ele fez uma ponderação, analisou esse resultado do jogo. Vamos ouvi-lo. Importante sempre ganhar, principalmente com o jogo coletivo que nós fizemos nesses 180 minutos. Eu fiz questão de conversar com os jogadores e analisar. Para esse papo que o segundo tempo lá não foi bom, eu mostrei não com palavras, com fatos. Hoje nós fizemos 3 gols que eram necessários. O que nós precisamos é parar de sofrer gols. Gols que vamos trabalhar muito, no pouco tempo que se tem, para que possamos evitá-los, né? Mas a equipe teve, nesses 180 minutos, um comportamento coletivo que me agradou muito. Tá aí a palavra do técnico Paulo Autuori. Fortaleza que se despede da Copa do Brasil, acumulando pouco mais aí de 10 milhões de reais em premiações. A gente lembra também que essa venda do mando de campo rendeu ao Fortaleza 2 milhões e 200 mil reais, ajuda inclusive a manutenção desses salários em dia. O tricolor do PC agora segue em Cuiabá, porque no fim de semana enfrenta o Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para este jogo, já que o Autuori ontem fez uma mescla bem interessante, o que a gente entende que na próxima partida deve ser sim realmente essa escalação que ele vai considerar titular para essa sequência da temporada tão difícil, né, buscando acesso à Série A. Gláucia. Boa, Raíza. Obrigada, amiga, pelas informações. Ao Vinícius Nicolete também, que já traz mais lá do Palmeiras, mas antes a gente vai dar uma passada nesse jogo. Palmeiras, amigos, que, como o Nicolete falou, jogou ali no seu limite, o Abel pôde dar rodagem pro elenco, não sei nem se ele tinha muita ideia de colocar alguns jogadores que ele colocou depois, né, talvez não imaginasse... Não tão cedo. Não tão cedo, né, imaginasse a dificuldade até dentro da partida, mas o fato é esse, jogou ali com o seu regulamento, com a sua vantagem bem construída dentro de casa e pôde garantir a classificação ainda poupando muita gente. Mas alguns alertas, né? Porque as alterações foram ali logo com 10 minutos do segundo tempo. Talvez o Abel tivesse a ideia, né, de prolongar, né, colocar os jogadores ditos titulares depois. Só que alguns alertas, por exemplo, na subida de pressão, que o Pierre consegue ali, né, quebrar, e tem um vazio no meio-campo do Palmeiras, e aí o Miritello acerta aquele chute, mas o Carlos Miguel bem adiantado. Isso, pra mim, dessa partida são pro Autuori, né? Eu acho que pro Abel ficam alguns alertas. O Mailton a gente já tinha visto, por exemplo, no São Paulo. Ofensivamente é um cara que entrega bem. A questão é a cobertura na parte defensiva. Então, alguns ajustes que o Paulo Autuori pode, né, levar para frente para justamente tentar acertar a equipe taticamente. Mas a equipe chegando bem pelo lado direito do Fortaleza. Para mim, o Carlos Miguel também, nessa situação desse cruzamento, talvez também pudesse ter feito coisa melhor. E aí depois, né, bota a cavalaria, bota os ditos titulares e a equipe acaba subindo de produção. Mas eu achei que fica um alerta assim para a equipe do Palmeiras. Pensando no jogo em si, né, não no cenário considerando a ida, quem tem mais a comemorar é o Fortaleza. Mesmo, assim, pensando em desempenho, que pode representar na sequência da temporada, porque já estava numa situação de muito próxima da eliminação, até acaba sendo surpreendente, não só a vitória, mas pelo placar, né? E tudo bem, tem muitas mudanças, né, de alguns jogadores até com pouca rodagem ao longo da temporada, mas é só a segunda vez que o Palmeiras tomou 3 gols nessa temporada. Tinha sido 4-0 para o Novo Horizontino lá no final de janeiro, no Paulista,
e agora esse jogo. E o Palmeiras, esse foi o 43º jogo da temporada, então não é algo comum ainda com o Palmeiras tão modificado. Eu acho que o Fortaleza acaba levando isso positivamente. Palmeiras, até certamente o Andréas Pereira, o Arias acabaram entrando mais cedo, ou até entrando, nem sei se seria uma necessidade, seria uma vontade do Abel, só em caso de necessidade, e houve essa necessidade pela forma como foi o jogo, não esteve em risco a classificação, mas acabou com esses problemas até que o Gelson destacou. Eu queria também destacar positivamente o Felipe Anderson, acho que fez um bom jogo. Jogada do primeiro gol, que ele faz com o Fuentes ali deitou o Fuentes ali, deitou mesmo, né? Literalmente. Eu acho que ele está falando ontem, nesse caso foi literalmente. Exatamente. Mas ele fez um bom jogo, acho que acaba reforçando ele ser uma peça importante no elenco. Muito bem. Vinícius Nicoletti segue com a gente para trazer mais informações do Palmeiras. O que temos aí, Vini? Informação. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Valeu!